Capítulo 31. Os Espíritos da Terra. Está cheio o vosso mundo de espíritos atrasados em sua evolução, encarnados e desencarnados, em cujas mentes ainda não se fixaram nitidamente as noções do dever em todos os seus prismas. Admirai-vos, às vezes, os que vos acolheis sob a bandeira da paz da consoladora doutrina dos espíritos, da incompreensão que lavra no mundo e da teimosia de muitas consciências rebeldes à luz e refratárias à verdade. A terra está cheia de dores, oriundas dos abusos levados a efeito por elevado número dos seus habitantes, que, aliás, constituem considerável maioria. Vós, porém, que estudais e vos sentis possuídos da aspiração de melhorar, procurai ponderar todas as questões que se vos apresentem, com acurada atenção, procurando resolver todos os problemas à luz de esclarecido entendimento. 31.1. Espíritos da Terra. A Terra está povoada, em quase todas as latitudes, de seres que se desenvolveram com ela própria e que se afinam perfeitamente às suas condições fluídicas. Pequena percentagem de homens é constituída de elementos espirituais de outros orbes mais elevados que o vosso. Daí, a enorme diferença de avanço moral entre os seres humanos e os abnegados apóstolos da luz, que em todos os tempos tentam clarear-lhes as estradas do progresso. É comum conhecerem-se pessoas que nutrem perfeita adoração a todos os prazeres que o mundo lhes oferece. Por minuto de voluptuosidade, pela contemplação dos seus haveres efêmeros, por uma hora de contato com as suas ilusões jamais procurariam o conhecimento das verdades da eterna vida do espírito. Procuram toda a casta de gozos, evitam qualquer estudo ou meditação e se entregam freneticamente ao bem-estar que a carne lhes oferta. Essas criaturas, invariavelmente, são espíritos estritamente terrenos, que não saem dos âmbitos da existência mesquinha do planeta. Esta afirmação, porém, não implica de modo geral a origem desses seres em vosso próprio orbe, mas sim a verdade de que muitos deles, pelas suas condições psíquicas, mereceram viver em sua superfície como prova, expiação ou meio de progresso. Apegam-se com fervor a tudo quanto seja carnal, e experimentam o pavor da morte, inseguros na sua fé e falhos de conhecimentos quanto à sua vida futura. 31.2. Como se opera o progresso geral? O progresso espiritual dessas criaturas verifica-se com a vinda incessante ao planeta de almas esclarecidas, que já tiveram a ventura de conhecer outros planos mais elevados do universo e que deles vêm mais ricas em conhecimento e virtude, derramando lições preciosas nos ambientes em que encarnam. Quando notardes, em meio de uma coletividade, certas almas que delas se distanciam por suas elevadas qualidades morais, mais adiantadas que seus irmãos em noções dignificadoras do espírito, podeis crer que esses seres estão na Terra temporariamente, isto é, por tempo breve, resgatando desvios de pretérito longínquo ou desempenhando o elevado papel de missionários. Trazem sempre exemplos nobilitantes que obrigam os seus semelhantes à imitação ou realizam reformas nos domínios das atividades a que se dedicam, com o conhecimento inato de que são portadores, em razão da sua permanência em outras esferas. É assim que se observa a evolução moral e intelectual do homem terreno, que vem adaptando, através dos evos, o que tem recebido dos nobres mensageiros das mansões iluminadas do universo, corporificados em seu meio ambiente. 31.3. Os períodos de renovação. Quando se verifica um statu quo nas correntes evolutivas, que parecem às vezes estagnar, grandes conjuntos de almas evolvidas combinam entre si uma vinda coletiva ao orbe terreno e ativamente abrem novas portas à arte, à ciência, à virtude
e a inteligência da humanidade. Conheceis em vossa história desses períodos de ressurreição espiritual. Tendes exemplos relevantes no século de Péricles, na antiga Hélade e no movimento de renovação que se operou na Europa, com os artistas inspirados que encheram de luz os dias da Renascença. 31.4 Missão do Espiritismo. Em vossos dias, o Espiritismo, que representa o Consolador prometido pelo Cristo aos séculos posteriores à sua vinda ao mundo, é uma extraordinária mensagem do céu à terra, e faz-se necessário aquilatar-lhe o valor. Ainda existem multidões de espíritos rebeldes. Porém, a consciência terrena, em suas características gerais, está agora apta a receber, depois de tantos anos de lutas, o conhecimento espiritual que lhe fará desprezar os últimos resquícios da materialidade inconsciente, aprendendo a discernir os seus erros. Espalhando a boa nova da imortalidade, a doutrina de amor abrirá novos horizontes à esperança dos homens, conduzindo-os à aquisição do tesouro espiritual, reservado por Deus a todas as suas criaturas. Quando todos os homens compreenderem o sentido de suas magníficas lições, o vosso planeta terá atingido uma nova fase evolutiva, e o Espiritismo terá concluído entre vós a sua sagrada e gloriosa missão. Capítulo 32 Dos Destinos. Não poucas vezes vos preocupais, nas lides planetárias, com as provações necessárias que julgais excessivas para as vossas forças. Crede, o fardo que faz vergar os vossos ombros não é demasiado para as vossas possibilidades. Deus tudo prevê, e sobretudo a escolha de semelhantes provações é uma questão de preferência individual. É frequente a vossa incompreensão a respeito desse ensinamento espiritualista. Estais, porém, entre as masmorras da carne. A vossa consciência limitada frequentemente se nega a encarar a luz em todos os seus divinos resplendores. 32.1 A vida verdadeira. Somente fora da existência material podeis refletir acertadamente sobre a verdade. Apenas a vida espiritual é verdadeira e eterna. E estáis certos de que com a satisfação dos menores caprichos sobre a face do mundo, poderíeis adquirir elementos meritórios para a existência real? O gozo reiterado não vos enlaçaria, mais ainda, na trama da carne passageira? Sabeis se poderíeis suportar a riqueza sem os desregramentos, a mesa lauta sem os desvios da gula, a posse sem o egoísmo, o bem-estar próprio com o interesse caridoso pela sorte dos outros seres? Ponderai tudo isso e descobrireis o motivo pelo qual a quase totalidade dos seres humanos escolheu o cenário obscuro e triste das dores para argamassar o tesouro de suas felicidades imorredouras e o patrimônio de suas aquisições espirituais. 32.2 A escolha das provações. Várias vezes já têm sido repetidos os ensinamentos que estou transmitindo sobre as provações terrenas de cada indivíduo. Muito antes da encarnação, o espírito faz o cômputo de suas possibilidades, estuda o caminho que melhor se lhe afigura na luta da perfectibilidade, e de acordo com as suas vocações e segundo o grau de evolução já alcançado, escolhe em plena posse de sua consciência a estrada que se lhe desenha no porvir, fecunda de progressos espirituais. Dentro do infinito do universo e com as faculdades integrais do seu próprio eu, reconhece a alma que somente a luta lhe oferta inúmeras possibilidades de evolução em todos os setores da atividade humana. E daí, a preferência pelos ambientes de dor e privação, abençoados corretivos que a providência lhe oferece para a redenção do passado ou para o desenvolvimento das suas forças latentes e imprecisas. Cada espírito, voluntariamente, escolhe as suas sendas futuras, conforme o seu progresso e de acordo com os desígnios superiores.
32.3 O esquecimento do passado. Na existência corporal, todavia, a alma sente a memória obscurecida num ouvido quase total do passado, a fim de que os seus esforços se valorizem. A consciência, então, é fragmentária, parcial, porquanto as suas faculdades estão eclipsadas pelos pesados véus da matéria, os quais atenuam ao mínimo as suas vibrações, constituindo, porém, esses poderes prodigiosos, mas ocultos, as extraordinárias possibilidades da vasta subconsciência que os cientistas do século estudam acuradamente. Tais forças e progressos adquiridos, o espírito jamais os perde. São parte integrante do seu patrimônio, e na vida material podem emergir no exercício da mediunidade, nas hipnoses profundas ou em outras circunstâncias que facilitam o desprendimento temporário dos elementos psíquicos. 32.4 O homem e seu destino. Isoladamente, cada um tem no planeta o mapa das suas lutas e dos seus serviços. O berço de todo homem é o princípio de um labirinto de tentações e de dores, inerentes à própria vida na esfera terrestre, labirinto por ele mesmo traçado e que necessita palmilhar com intrepidez moral. Portanto, qualquer alma tem o seu destino traçado sob o ponto de vista do trabalho e do sofrimento, e sem paradoxos tem de combater com o seu próprio destino, porque o homem não nasceu para ser vencido. Todo espírito labora para dominar a matéria e triunfar dos seus impulsos inferiores. 32.5 A vida é sempre amor. É dessa verdade que necessitais convencer-vos. Existe a provação, e faz-se mister não se entregar inteiramente a ela. O espírito ordena e o corpo obedece. A luta é o meio para o êxito na conquista da vida. E a vida integral não é a existência terrena, repleta de vicissitudes sem conta. É a glorificação do amor, da atividade, da luz, de tudo quanto é nobre e belo no universo. E a consciência é o laço que liga cada espírito a esse nec plus ultra que denominamos a eternidade.